Veja o que o cachorro Caramelo fez quando viu um idoso deixado para a morte preso em sítio abandonado. Numa manhã abafada no interior do Brasil, moradores de um vilarejo pacato pararam o que estavam fazendo ao ver um cachorro caramelo, magro e ofegante, correndo pela estrada de terra com um pedaço de pano velho na boca. Sem dono, sem rumo, ele parecia querer dizer alguma coisa. Mas ninguém imaginava que aquele vira-lata estava prestes a mudar completamente a vida de um homem esquecido e de uma comunidade inteira. O que o Caramelo encontrou em um sítio abandonado entre matas e cercas quebradas fez muita gente repensar o valor da solidariedade. E o que ele fez depois, sozinho, é de arrepiar. Comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal para não perder essa história e já deixa seu like, porque o que vem a seguir vai aquecer seu coração. O dia começava preguiçoso no pequeno vilarejo de Santa Esperança. Era uma manhã abafada de final de verão, e as cigarras já cantavam alto entre as árvores secas que rodeavam a estrada de terra. Dona Iraci ajeitava sua barraca de cocadas ao lado da bica comunitária, como fazia havia mais de 20 anos. Os motoristas que passavam pela estrada sabiam, ali se comia doce bom e se ouvia conversa melhor ainda. Mas naquela manhã, algo tirou a atenção de Iraci das cocadas. Foi um barulho de passos apressados, irregulares, seguido de um latido curto e ofegante. Quando olhou para o lado, viu a silhueta de um cão caramelo correndo pela estrada com uma pressa incomum. O bicho parecia ter vindo de longe, sujo de poeira, o pelo manchado de barro seco, e na boca, carregava o que parecia ser um pedaço de camisa rasgada. Uai, murmurou Iraci, ajeitando os óculos no rosto, o que será que esse bicho arrumou? Caramelo, como todo mundo ali chamava esse tipo de cachorro de rua, de cor indefinida entre amarelo queimado e marrom claro, era conhecido por perambular por ali, especialmente nas épocas de feira. Mas aquele comportamento não era normal. Ele passava correndo, parava em frente às pessoas, olhava fixo, abanava o rabo uma vez, e voltava a correr como quem tentava chamar a atenção. Ninguém entendeu de imediato. Uns jogaram um pedaço de pão, achando que ele tinha fome. Outros apenas espantaram, acostumados a não dar bola para bicho de rua. Mas ele insistia. Voltava, corria, latia. E sempre com aquele pano na boca. Na terceira vez que passou, Iraci notou algo diferente. O pedaço de pano parecia manchado. Mas não era de terra. Era algo mais escuro. Um cheiro estranho se espalhava quando o cachorro se aproximava. Naquele momento, ninguém sabia ainda, mas aquele pedaço de pano pertencia a um idoso desaparecido havia dias. Seu João era conhecido por sua teimosia e por morar sozinho em um antigo sítio nos limites do vilarejo, escondido entre árvores e lembranças antigas. Já tinha mais de 80 anos e vivia recluso, depois de romper com o irmão há décadas. Quando ele parou de aparecer para buscar água e comprar mantimentos, alguns pensaram que ele tinha ido embora de vez. Caramelo sabia onde ele estava. Na verdade, Caramelo tinha encontrado o sítio 3 dias antes, enquanto explorava o mato em busca de comida. Havia seguido o cheiro de fubá que escapava de um saco rasgado e descoberto a porta trancada do casebre. Lá dentro, seu João estava fraco, caído no chão de terra batida, sem conseguir se levantar, murmurando palavras que só o cachorro escutava. Nos 3 dias seguintes, Caramelo tentou de tudo. Primeiro, ficou ali, lambendo a mão do idoso, levando água com a língua em uma folha de bananeira. Depois, quando viu que nada adiantava, decidiu voltar ao vilarejo. Mas ninguém entendia sua linguagem. De volta à praça, foi Iraci quem percebeu primeiro que aquele cachorro não estava apenas com fome ou brincando. Quando ele parou aos seus pés, deixou o pano no chão, e sentou-se com um olhar fixo e angustiado, ela sentiu um aperto no peito. Tem coisa aí, e murmurou ela. Naquele momento, um menino que passava todos os dias para ajudar a avó com as compras parou ao lado dela. Era Tiaguinho, de apenas 9 anos, curioso como todo menino dessa idade, mas mais calado do que o normal. Vivia andando com caderno de desenhos e sempre observava tudo. Ao ver o pano no chão, Tiaguinho puxou Iraci pela saia, e tia, esse pano é igual ao que o moço do sítio usava, e que moço? Aquele senhorzinho e o que dava milho pras galinhas. Ele me dava doce de leite quando eu passava por lá.
Iraci, com a intuição que só as mulheres mais velhas têm, sentiu que era hora de fazer alguma coisa. Pegou a sombrinha e chamou o menino: vem, vamos seguir esse cachorro. O cão parecia entender. Levantou-se de imediato e começou a andar em passos apressados pela estrada que saía do centro e seguia rumo à mata. Tiaguinho e Iraci o seguiram por quase 1 hora, até as casas darem lugar a arbustos e moitas altas. O caminho era estreito e abafado, o ar cheirava a mato úmido e poeira. O som dos pássaros foi substituído pelo de ramos se quebrando sob os pés. O menino já estava suando, e Iraci, mesmo com a sombrinha, sentia a pressão subir. Mas Caramelo não parava. Até que chegaram. Entre cercas quebradas e uma árvore de goiaba seca, surgiu a estrutura velha do sítio. Uma casa de madeira escurecida, com o telhado já pendendo para o lado. Caramelo correu até a porta e latiu 3 vezes. Depois, enfiou o focinho por uma fresta e choramingou. Iraci se aproximou, escutando o barulho abafado vindo de dentro. Chamou, mas ninguém respondeu. Foi então que ouviu água e só um pouco d'água. O coração da senhora quase parou. Tiaguinho arregalou os olhos. Era a voz de seu João. Rouca, fraca, mas viva. Caramelo abanava o rabo devagar, como quem dizia: eu avisei. Iraci gritou por ajuda. Tiaguinho saiu correndo para buscar alguém com ferramentas. Meia hora depois, 3 homens do vilarejo chegaram e arrombaram a porta. Lá dentro, encontraram seu João deitado, fraco, mas ainda consciente. O velho foi levado para a unidade de saúde com a ajuda de uma enfermeira que apareceu no dia seguinte. Caramelo foi junto, deitado no chão do carro, com os olhos grudados no senhor. Ali nascia algo maior do que uma amizade. Nascia um elo. Uma história que começava com solidão e desconfiança, mas que estava prestes a virar símbolo de mudança para toda Santa Esperança. Na manhã seguinte ao resgate, Santa Esperança amanheceu diferente. O burburinho nas calçadas, nas mesas do boteco e até na fila do correio era um só: o cachorro Caramelo que salvou o velho do sítio. Um animal sem dono, sem casa, sem nome certo, como tantos outros que vagavam pelo interior, agora era o centro das atenções. Mas enquanto as conversas cresciam, Caramelo permanecia calado, atento, deitado na soleira da pequena unidade de saúde do vilarejo. Era uma casinha simples, com telhado de barro, paredes brancas e um jardim de capim alto ao lado. Lá dentro, seu João dormia, recebendo soro, os olhos fundos sob a pele ressecada, o corpo frágil lutando para reagir. A enfermeira recém-chegada, Dona Neide, já estava acostumada com casos difíceis, mas nunca tinha visto algo assim. Entre um exame de pressão e outro, espiava pela janela e via o cachorro ali, imóvel, olhos fixos na porta, como se entendesse cada passo daquele processo. Esse bicho não vai embora, não? Perguntou o motorista do posto, curioso. Ele é dele, respondeu Tiaguinho, com certeza na voz, mesmo que ninguém tivesse dito isso. Como sabe? Porque ele ficou lá com ele e no sítio. E esperou. Trouxe a gente. Agora tá esperando de novo. Dona Neide não disse nada, mas sentiu um arrepio. Criada em cidade grande, desacreditava de romantismos com animais. Mas havia algo no jeito daquele cachorro. Uma insistência que ia além do instinto. E de fato, Caramelo não arredou pata. Dormia no chão de terra batida, sob o banco da varanda. Revezava entre cochilos curtos e uma vigília silenciosa, como se qualquer movimento lá dentro pudesse significar perigo. Enquanto isso, seu João começava a se recuperar. Ainda fraco, murmurava palavras soltas, nomes esquecidos, lembranças embaralhadas. Mais um nome, sou melhor, uma palavra, se repetia com frequência: um cachorro e cachorro bom. Iraci vinha visitá-lo todos os dias, levando caldo de galinha e tapando as frestas da janela com panos molhados para afastar o calor. Tinha criado um carinho pelo velho, mesmo com a fama ranzinza que ele carregava. E mais ainda por Caramelo, a quem passou a levar restos de comida e água fresca. Esse cachorro tem mais juízo que muito cristão, viu? Dizia ela, passando a mão em seu pelo áspero.
Mas nem tudo era poesia. A prefeitura logo soube do caso. Um funcionário da Secretaria de Assistência Social apareceu com uma prancheta, tirou fotos e prometeu encaminhamentos. Mas ao perceber que a história do cão-herói podia render alguma visibilidade política, tudo mudou de tom. Um vereador local, conhecido por ser esperto demais para sua própria conta, apareceu no posto com uma pequena comitiva. Trouxe fotógrafo, filmagem, até faixa de agradecimento. Queria registrar o reencontro do cachorro com o velhinho resgatado graças ao esforço da prefeitura. Vamos contar essa história, mostrar que cuidamos do povo, dizia, já segurando o cão pelo pescoço para a foto. Mas Caramelo não se deixava enganar. Assim que sentiu o aperto do homem, rosnou baixinho e se afastou. Sentou-se novamente perto da porta e não aceitou mais nenhum agrado. O vereador, sem graça, riu forçado e desistiu da cena. A enfermeira Neide, que assistia a tudo de longe, comentou em voz baixa para Iraci: "O cachorro sente. Sabe quem tá de verdade e quem tá só de passagem." E naquele vilarejo, onde tudo se espalha como vento em plantação de milho, o comentário ecoou. Aos poucos, as pessoas passaram a visitar o cachorro, não mais com pena, mas com respeito. Levavam ossinhos, pedaços de pão, até um cobertor velho alguém deixou ali. Mas ele só aceitava depois de inspecionar bem. Não era qualquer mão que ele deixava se aproximar. Tiaguinho, o menino de olhos atentos e caderno de desenhos, tornou-se o mais fiel entre todos. Passava todas as tardes ali, deitado ao lado do cão, desenhando a porta do posto, o céu, e claro, o próprio Caramelo. "Você vai ser famoso, sabia?" dizia ao cachorro, enquanto riscava os traços do focinho. Caramelo respondia com um suspiro longo, quase humano. Na quarta-feira daquela semana, seu João pediu para ver o cachorro. Estava lúcido o suficiente para sentar-se na maca, as mãos ainda trêmulas, mas com brilho no olhar. "Trouxe ele aqui?" perguntou, a voz baixa como um sussurro. Dona Neide assentiu. "Tá aqui sim." Não arredou o pé. Quando Caramelo foi chamado para dentro, algo curioso aconteceu. Ele não entrou correndo, nem pulou no velho. Entrou devagar, farejou o ar, e só quando reconheceu o cheiro, caminhou até a cama e encostou a cabeça na mão enrugada de João. O velho chorou. Sem vergonha. Sem medo. Como se tivesse reencontrado um pedaço de si. Daquele dia em diante, ninguém mais tentou tirar Caramelo dali. Mais uma semana passou e seu João ganhou força. Voltou a falar frases completas, lembrava do nome dos vizinhos, até perguntou pela rádio que ouvia todo dia. E pela primeira vez em muitos anos, sorriu. Mas ao mesmo tempo, veio a preocupação, e depois? Não podia continuar no posto por muito tempo. O sítio estava em ruínas. E ele, sozinho, não podia voltar. Nem tinha para onde ir. Foi quando uma conversa começou a surgir entre os moradores. Iraci foi a primeira a sugerir: "E se a gente reformasse aquele sítio?" Um mutirão. Ele já cuidou tanto da terra e talvez ainda dê conta. A ideia cresceu. Ganhou força. E encontrou eco em quem não esperava, o próprio Tiaguinho, que começou a desenhar como imaginava o novo sítio. "Pode ser a casa do Caramelo", disse ele. Para ele e pro vovô João. A ideia, simples, ganhou o povo. Enquanto isso, Caramelo, alheio aos planos, deitava-se ao lado da cama de João. Dormia ali, sem fazer barulho. Mas com o coração atento. Ele sabia que seu trabalho ainda não tinha acabado. As manhãs em Santa Esperança estavam mais vivas desde que a história do cachorro Caramelo se espalhou. Agora, o nome O Caramelo não era apenas um apelido genérico para cachorro de rua. Era um nome próprio. Uma identidade. Um símbolo. E mais, era um plano. Tiaguinho desenhava todos os dias ao lado do cão, sob a sombra da varanda da unidade de saúde. Seus lápis de cor já estavam gastos, mas seu entusiasmo só crescia. Aqui vai ser o pomar. Aqui o galinheiro. E aqui, o canteiro de ervas.
pra dona Iraci ensinar a gente a fazer chá de tudo, dizia, mostrando os rabiscos a seu João, que agora conseguia se manter sentado por mais tempo. O velho olhava os desenhos com olhos marejados. O menino não sabia, mas aquele sítio já tivera tudo aquilo. Frutas, galinhas, chás, vida. Tudo se perderá quando ele e o irmão brigaram e deixaram de falar. Depois disso, João fechou-se, isolou-se, e viu a vida se esvaziar ao redor. Só ficou a terra. E agora, aquele cachorro. Caramelo dormia sempre por perto, mas levantava-se sempre que alguém se aproximava de João. Como um guarda silencioso. E a cada gesto de carinho ou palavra mansa, ele parecia aprovar com o abanar lento do rabo. O plano da reforma do sítio crescia como milho depois da chuva. No boteco, na igreja, na fila do açougue, todo mundo tinha uma ideia. Seu Zeca, o pedreiro aposentado, ofereceu sua mão de obra. Posso levantar as paredes de novo. O que tem lá ainda aguenta. Dona Neide, a enfermeira, prometeu conseguir uma cama nova e material de higiene. Ele merece. E aquele lugar pode virar algo bonito para toda a comunidade. Até o padre local, homem sério e discreto, deu sua bênção. O que o Caramelo fez é mais do que bonito. É sagrado. Mas como em toda boa história, havia obstáculos. O vereador que tentou usar a história do cachorro para aparecer começou a ficar incomodado com a movimentação. O povo organizando coisas sem depender da prefeitura? Sem autorização? E ainda ignorando as ordens superiores? Começou a circular boatos de que a área do sítio era irregular. Que precisava de vistoria. Que não podia ser reformada sem permissão. Tudo bobagem, garantiu Iraci, de olhos apertados, desconfiada. Isso é só medo de perder voto. Mesmo assim, alguns começaram a hesitar. Foi então que seu João, já mais firme, tomou uma atitude inesperada. Pediu papel, caneta e chamou Tiaguinho. Escreve aí pra mim, meu filho. Eu vou doar o sítio. Doar. Isso. Pra comunidade. Pro povo que tá ajudando. E pro Caramelo. Quero que fique registrado. O menino escreveu com letra grande e cuidadosa. Depois, Iraci levou o papel até o cartório da cidade vizinha. E com a ajuda de um advogado amigo da família, tudo foi oficializado. O sítio agora era de uso comunitário. E o nome, já escolhido por todos, Casa Caramelo. Quando a notícia correu, foi como se o vilarejo inteiro respirasse aliviado. Aquilo não era mais um favor. Era uma construção coletiva. E o nome do cachorro estampava à frente do sonho. Os trabalhos começaram no sábado seguinte. A entrada do sítio foi limpa por um grupo de jovens. As árvores velhas foram podadas. O telhado foi desmontado e reconstruído com doações da comunidade. Cada telha carregada parecia uma declaração de afeto. Durante as obras, Caramelo não desgrudava. Inspecionava os sacos de cimento, farejava as tábuas, acompanhava os pedreiros. Dormia sob o pé de goiaba enquanto crianças brincavam ao redor. Já não era apenas o cão que salvou seu João. Era o cão que unia o vilarejo. A cada martelada, a cada tijolo assentado, o ambiente se transformava. Não só na aparência, mas na energia. O lugar que antes abrigava um homem sozinho agora era cheio de risadas, histórias e planos. Tiaguinho pendurou seus desenhos na parede da futura varanda. Um deles mostrava Caramelo com uma capa de super-herói. Outro, com uma cesta de frutas nas costas. E outro ainda, com o velho João dormindo num banco de madeira ao lado do cão. Ele vai viver muito ainda, né? Perguntou o menino a Iraci. Ela o olhou com carinho. Vai sim, meu filho. Porque agora ele não tá mais sozinho. Enquanto isso, João vivia um novo desafio. Sentia o peso dos anos e o receio de voltar para o lugar onde sofreu tanto. À noite, às vezes, murmurava o nome do irmão, olhando o teto da unidade de saúde. Será que ele ainda lembra de mim?
Dona Neide, que ouvia sem comentar, começou discretamente a procurar por pistas do irmão do velho. Um nome. Uma carta antiga. Um endereço qualquer. E encontrou uma fotografia escondida no fundo de uma gaveta em 2 homens jovens, sentados num trator, sorrindo. Atrás da foto, escrito com caneta azul, João e Arlindo, e Sítio Esperança, de 1962. A partir dali, uma nova missão começava. Mas Caramelo, que tudo sentia, já pressentia que algo importante estava por vir. Nos dias seguintes, a Casa Caramelo começou a tomar forma. O povo passou a trazer móveis antigos, cortinas, utensílios. As crianças fizeram placas de madeira pintadas à mão com frases como "Daqui se planta amizade" e "O Caramelo mora aqui". A parte mais emocionante foi quando seu João finalmente pisou novamente no sítio, amparado por Iraci e Tiaguinho. Caramelo correu à frente, farejando o caminho como se dissesse: "Vem, é seguro agora". Ao ver a nova casa, as árvores podadas, os bancos de madeira recém-lixados, João caiu em prantos. Eu achei que nunca mais ia voltar aqui. Caramelo, quieto, encostou o focinho na perna do velho e ficou ali. Imóvel. Como sempre fazia quando sentia que a missão estava cumprida. Mas ainda havia um último detalhe que o velho precisava resolver. Um nome. Um acerto antigo. Um irmão perdido no tempo. Algo dentro dele dizia que não podia ficar incompleto. E por alguma razão que ele não sabia explicar, o cachorro também parecia sentir isso. O cheiro de madeira fresca e terra molhada dominava a nova Casa Caramelo. A varanda recém-varrida recebia o sol da manhã como se esperasse visitas, e o velho João, agora morando oficialmente ali, passava longos minutos apenas observando o horizonte. Mas, por dentro, um pedaço dele ainda estava longe dali. Desde que viu a antiga fotografia, algo dentro dele se revirava. Lembranças embaralhadas. Frases não ditas. Uma saudade que não era apenas do tempo, mas de alguém. Arlindo, e onde cê se meteu, meu irmão? Murmurava, quase num sussurro, todas as noites antes de dormir. Caramelo percebia. Sempre percebia. Nessas horas, em vez de deitar na porta como de costume, o cão se aproximava do velho, encostava a cabeça em seu colo e ali ficava. Como se dissesse: "Tô aqui. Pode lembrar o que quiser". Foi numa dessas noites que Dona Neide chegou com novidades. "Seu João, o senhor me dá licença?" disse, já abrindo uma pequena pasta de plástico. "O que é isso, moça?" Fiz umas buscas e nas fichas antigas do cartório, nas certidões da cidade vizinha, e consegui localizar um Arlindo que nasceu na mesma data do seu irmão. Onde? Mora em Arraial de São Bento, umas 3 horas daqui. Vive sozinho. E sabe o que mais? Ela tirou uma carta antiga, amarelada pelo tempo, com carimbo de 1997. A caligrafia era trêmula, mas clara: "João, me perdoa. Se quiser me ver, tô aqui. Arraial de São Bento. Rua do Cravo 47. O velho leu, releu. E calou-se por um bom tempo. Depois passou a mão no rosto com força, como quem tenta apagar o arrependimento com a palma. Eu nunca respondi essa carta. Neide sentou-se ao lado. Ainda dá tempo. Foi nesse momento que Caramelo se levantou, como se compreendesse o que viria. Olhou direto para João, deu um latido curto, e correu até a porta. Parou ali, esperou, e latiu de novo. João entendeu. Levantou-se com dificuldade. Então vamos. No dia seguinte, uma pequena comitiva se formou. Tiaguinho foi junto, de caderno em mãos. Iraci preparou uma sacola com pão de queijo, doce de mamão e um galão de água fresca. E claro, Caramelo, posicionado no banco traseiro da caminhonete, sentado como um passageiro de honra. A estrada até Arraial de São Bento era longa, cheia de curvas e ladeiras de terra batida. O calor castigava, mas ninguém reclamava. Nem o velho, nem o menino, nem o cachorro. Cada um, à sua maneira, sabia que aquilo era mais do que uma viagem, era uma travessia.
O vilarejo de Arraial parecia ter parado no tempo. Casas baixas, de varanda larga, roupa estendida no arame, cheiro de feijão com alho e fumaça de lenha no ar. Ao chegarem à Rua do Cravo, o coração de João batia como um tambor. A casa número 47 era simples. Pintura azul desbotada, jardim seco, uma rede balançando sozinha no alpendre. João desceu do carro devagar. Caminhou com as pernas trêmulas. Bateu na porta de madeira. Nada. Bateu de novo. E então, a porta rangeu. Um homem magro, de barba branca mal feita, olhos fundos e postura encurvada apareceu. Seus olhos demoraram a focar. Mas quando viram João, ficaram imóveis. João? Arlindo. Os dois ficaram ali, imóveis, num silêncio mais eloquente que 1000 palavras. E foi Caramelo quem quebrou a distância. Caminhou entre os dois, encostou-se primeiro nas pernas de João e depois nas de Arlindo. Um gesto. Simples. Mas que fez o velho chorar. Arlindo abriu os braços. Entrem. Entra, homem. Já passou tempo demais. Dentro da casa, o cheiro era de saudade guardada. Fotografias antigas, revistas empilhadas, uma chaleira sobre o fogão de barro. Os irmãos sentaram-se frente a frente. Tiaguinho e Iraci se retiraram para dar espaço, e Caramelo deitou entre os dois, a cabeça pousada nas patas, olhos atentos. Nunca entendi por que se sumiu, João, disse Arlindo. Foi o orgulho e a dor. Depois da briga pelo pedaço de terra e não soube como voltar. Eu também não. Mas Caramelo, e esse danado, e ele me mostrou que ainda vale a pena confiar. E então, os dois riram. Baixinho. Um riso velho, engasgado, mas cheio de vida. Era o início de um perdão silencioso, do tipo que não precisa de discursos. Arlindo foi convidado a visitar a casa Caramelo. Relutou no início, mas Caramelo, como sempre, resolveu o impasse e na manhã seguinte, sentou-se na soleira da casa do irmão e não saiu de lá até que ele topasse ir junto. A volta à Santa Esperança foi celebrada como festa de padroeira. Os moradores reuniram-se na praça. Dona Iraci preparou bolos e café com leite. A pequena banda da escola ensaiou 2 músicas. Tiaguinho fez um cartaz colorido, Seja bem-vindo, tio Arlindo. A chegada dos irmãos foi emocionante. Mas o foco estava, como sempre, em Caramelo. As crianças o cercaram. Os adultos tiraram fotos. Alguém até sugeriu uma medalha. Mas Caramelo não se importava com homenagens. Corria livre pelo terreno do sítio, farejava os canteiros recém-plantados, observava as galinhas novas no galinheiro e, ao final do dia, deitou-se no banco da varanda. Ali, com os 2 irmãos sentados lado a lado, conversando sobre plantio, receitas antigas e vizinhos que já se foram, Caramelo fechou os olhos. Sabia que tinha feito sua parte. Mas no fundo, talvez soubesse que o trabalho ainda não estava completo. Porque mesmo em meio à paz, sempre há algo a proteger. E ele estava pronto. Desde a chegada de Arlindo à casa Caramelo, o clima no vilarejo mudou de um jeito difícil de explicar. As pessoas pareciam sorrir mais. As visitas ao sítio tornaram-se parte da rotina de muitos. Alguns vinham oferecer ajuda no pomar. Outros traziam mudas de plantas, histórias antigas, ou apenas queriam ver de perto o cachorro que, com apenas 4 patas e um olhar profundo, uniu 2 vidas e uma comunidade inteira. Arlindo adaptou-se aos poucos. Era um homem de poucos gestos, fala econômica, mas cada atitude mostrava que estava feliz por estar ali. Ajudava João com as ferramentas, reativaram juntos a horta, e cuidavam das galinhas com a atenção de quem valoriza o que é simples. Caramelo agora tinha mais espaço. Corria livre entre as árvores, descansava sob a sombra das jabuticabeiras, acompanhava as crianças até a escola, e à tarde voltava para deitar na varanda da casa. Mesmo quando tudo parecia tranquilo, mantinha os sentidos alertas, como se pressentisse que nem toda calmaria dura para sempre. Na 3ª semana depois da chegada de Arlindo, começaram as primeiras dificuldades reais.
Uma das nascentes que abastecia o sítio começou a secar. O riacho, que antes descia mansinho por entre as pedras, virou um fio de água. Seu João notou primeiro, ao tentar encher o balde. A água tá fraca, Arlindo. Nunca vi assim nessa época do ano. O irmão apenas assentiu, os olhos fixos nas árvores ao redor. Talvez seja obra daquela empresa que tá abrindo loteamento lá pros lados do cerrado. Dizem que tão desviando nascente para encher tanque de obra. A conversa chegou a Iraci, que logo foi atrás de informações na prefeitura. De fato, havia uma movimentação para urbanizar áreas próximas, com promessas de o progresso e o desenvolvimento regional. Mas, como sempre, ninguém consultou quem morava por lá há mais de 70 anos. Iraci reuniu um grupo de moradores. A reunião aconteceu na varanda da Casa Caramelo, com cadeiras emprestadas da igreja e café quente servido em copos de vidro grosso. Se a gente não se movimentar, vão secar tudo, disse ela, com firmeza. E aí a Casa Caramelo vira lembrança. Caramelo, deitado aos pés de João, levantou a cabeça. O rabo bateu no chão uma vez, devagar. Um sinal de que estava atento. Nessa mesma noite, algo curioso aconteceu. Tiaguinho, que dormia com a avó na casa vizinha ao sítio, acordou de madrugada com um som estranho. Levantou-se, calçou os chinelos e saiu no quintal. Caramelo estava ali, em posição de alerta, olhando para o mato. Que foi, Caramelo? O cachorro latiu uma vez, baixo, como quem pede silêncio. E então correu. Tiaguinho hesitou, mas seguiu. Entraram no mato pela trilha lateral, a mesma que levava à nascente. A lua cheia iluminava o caminho com um brilho prateado. Depois de alguns metros, ouviram vozes abafadas e luzes de lanterna cortando a escuridão. Rápido, cava mais. Se acharem, a obra atrasa. Era uma voz de homem. Caramelo avançou, farejando, mas não se aproximou. Apenas observou, e voltou correndo. Tiaguinho, assustado, entendeu. Era isso. Estavam desviando a água à noite, em segredo. Ele voltou correndo ao sítio, onde João e Arlindo já estavam acordados, alertados pelos latidos do cão. Na manhã seguinte, com o apoio de Iraci, fizeram a denúncia. Mas sabiam que só a denúncia não bastava. Era preciso mobilizar. Mostrar o valor da terra. Do passado. Da história que estava sendo escrita ali. Foi quando surgiu a ideia da Feira da Terra e da Memória, idealizada por Dona Neide. Vamos reunir o povo aqui, no sítio. Mostramos nossas frutas, nossas histórias, nossos bichos, nossos saberes. Ninguém vai ter coragem de passar por cima disso tudo sem ouvir nossa voz. A preparação tomou semanas. Crianças ensaiaram danças de roda, os idosos trouxeram objetos antigos para uma exposição, Tiaguinho desenhou um mapa do sítio com todos os pontos importantes, incluindo a trilha da nascente. Caramelo, claro, virou a estrela do evento. Até camisa com a frase "O Equipe Caramelo" foi feita, com a ajuda da professora da escola local. No dia da feira, o sítio se encheu de gente. Vieram moradores, visitantes, até alguns jornalistas da cidade. O cheiro de pamonha, pão caseiro, chá de ervas e doce de abóbora preenchia o ar. No centro do espaço, um mural com fotos de João, Arlindo, Tiaguinho e, claro, Caramelo. Mas o momento mais marcante foi quando João subiu no pequeno palanque improvisado. Essa terra aqui é viva, disse ele, voz firme, apoiado no ombro do irmão. Ela me deu sustento quando eu era moço. Me deu lembrança quando fiquei velho. E agora, me deu de volta meu irmão e esse cachorro. O que mais eu poderia querer? O povo aplaudiu de pé. O vereador, que havia aparecido de última hora para tentar ganhar visibilidade, mal conseguiu abrir a boca. Foi ignorado pelo público, que queria ouvir quem realmente cuidava do lugar. A feira foi um sucesso. Ganhou repercussão em rádios locais, e o desvio da nascente acabou sendo suspenso após a mobilização. As autoridades começaram a investigar. Pela primeira vez, O que você está achando dessa história?
Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Comunidade de Santa Esperança sentiu que tinha força. Mas a vitória teve seu preço. Na semana seguinte, Arlindo sentiu fortes dores no peito. Foi levado ao posto. Diagnosticaram estafa e desidratação, agravadas por dias de esforço intenso. Ele teve que se afastar das atividades no sítio. João ficou abatido. Sentia-se culpado. Ele se esforçou demais. Queria provar que podia. Caramelo passou a ficar mais tempo com Arlindo, deitado ao lado de sua cama, lambendo suas mãos, como fazia com João no início. O cão parecia saber que aquele ciclo também precisava de cuidado. Mais uma vez, ele se tornava o elo entre passado e futuro, entre fragilidade e resistência. Na calmaria dos dias seguintes, Tiaguinho apareceu com um novo desenho. Um grande mural com todos os momentos importantes da casa Caramelo. No centro, o cachorro. Em volta, João, Arlindo, Iraci, Dona Neide, as crianças, a horta, a nascente. Cada detalhe em cores vibrantes. Entregou a João e disse: "Vé pra pôr na sala da casa. Pro povo lembrar sempre o que a gente construiu aqui." João olhou o desenho com os olhos marejados. "Sabe, Tiaguinho, e acho que a gente não salvou só o sítio. Acho que salvamos uns aos outros." E Caramelo, como sempre, olhou nos olhos dele, abanou o rabo uma vez e deitou-se satisfeito. O sol havia voltado a se deitar lentamente por trás dos montes de Santa Esperança. As tardes no sítio agora eram diferentes. Havia silêncio, sim, mas era um silêncio cheio de vida. O tipo de silêncio que só existe em lugares onde se respeita o tempo da terra e o compasso do coração. Arlindo, ainda em recuperação, passava boa parte do tempo na cadeira de palha da varanda, coberto com um cobertor xadrez que Dona Iraci havia trazido. Tomava chá de cidreira preparado com folhas da própria horta e deixava o tempo escorrer devagar, como se cada minuto valesse ouro. Ao seu lado, fiel como sempre, estava Caramelo. O cão agora dormia menos e observava mais. Parecia sentir que os próximos passos da história exigiriam mais do que apenas presença. Precisariam de decisão. Enquanto isso, Tiaguinho aproveitava os dias livres da escola para ajudar João a retomar os trabalhos mais leves. Pintaram as estacas da cerca, plantaram novas mudas de laranja, e escreveram o nome O Casa Caramelo numa tábua larga com letras brancas, pendurada na entrada do sítio. A placa logo virou ponto de foto para visitantes. Gente de outras cidades começou a vir conhecer a história do cachorro-herói. O vilarejo estava vivendo uma espécie de renascimento cultural, algo raro e precioso. Mas esse florescer também trouxe novos desafios. Naquela semana, chegou à Casa Caramelo uma proposta inusitada. Uma empresa de publicidade de uma cidade grande havia ouvido falar de Caramelo e queria levá-lo para um comercial de televisão. "Vão pagar bem", disse o rapaz de boné, camisa colada e jeito apressado, enquanto mostrava o contrato. "É só uma gravação de um dia. Queremos mostrar o cachorro andando por um supermercado, tipo celebridade, entende?" João ficou em silêncio. Arlindo, mais uma vez, apenas observava. Tiaguinho parecia empolgado. "Pensa, seu João. Ia ser legal ver o Caramelo na TV." Mas o velho pigarreou, coçou o queixo e respondeu com calma: "Caramelo não é bicho de vitrine, moço. Ele não fez o que fez por fama, nem por dinheiro. Fez porque sentiu. E sentir não se ensina com roteiro." O rapaz da agência, sem graça, tentou insistir, mas foi educadamente convidado a se retirar. Caramelo nem se levantou da varanda. Dormia sereno, alheio às ofertas do mundo lá fora. Naquela mesma tarde, enquanto João aparava galhos secos perto da cerca dos fundos, encontrou algo inesperado: uma caixa velha, enterrada junto ao tronco de um limoeiro antigo. Ao abrir, descobriu cadernos mofados, cartas antigas e uma pequena medalha enferrujada. Era o que restava do tempo em que ele e Arlindo eram jovens trabalhadores de cooperativa. João levou a caixa até a varanda. Mostrou tudo ao irmão,
que segurou a medalha por um longo tempo, sem dizer nada. Você lembra dessa? Perguntou João. Foi a única coisa que papai nos deixou. Não em valor e mais em lembrança. Tiaguinho se aproximou, curioso. Sentou-se ao lado dos dois e ouviu, por horas, histórias de outro tempo, como o pai dos irmãos ensinava a plantar no tempo da lua certa, como a mãe preparava pão de fubá nas manhãs de sábado, como o sítio, antes da briga, era o centro de tudo. Naquela noite, Tiaguinho desenhou a cena dos três juntos na varanda. No canto inferior, desenhou a medalha. E no topo da folha, escreveu: "Lu que se planta com amor, floresce em qualquer estação." Na semana seguinte, outro desafio inesperado sacudiu a rotina da Casa Caramelo. Um laudo técnico da prefeitura apontou que o galpão velho dos fundos do sítio estava condenado. Podia desabar com a próxima chuva. Era o mesmo galpão onde pretendiam montar uma pequena biblioteca rural, com livros doados e materiais de ensino. A notícia desanimou muitos. "Vamos ter que derrubar tudo", disse seu Zeca, o pedreiro. "Madeira podre, vigamento fraco. Não dá para salvar." Mas Tiaguinho, como sempre, foi o primeiro a pensar diferente. "E se a gente reformar usando barro, como nas casas antigas? Tipo o pau a pique. A gente aprende, constrói junto. Dá para chamar o povo de novo." A ideia foi recebida com empolgação por alguns, mas com ceticismo por outros. "Isso dá muito trabalho, menino", e disse Iraci. "Mas Caramelo fez mais sozinho, e a gente não pode fazer juntos?" A frase pegou fundo. Em 2 dias, a proposta virou plano. Arlindo, mesmo ainda fraco, ajudou com as primeiras instruções. João ofereceu o espaço do antigo galpão. Dona Neide conseguiu doações de ferramentas. E, como sempre, Caramelo estava lá. Às vezes farejando as madeiras. Às vezes deitado sob a sombra. Mas sempre presente. E ali nasceu o projeto Mãos na Terra, uma espécie de mutirão pedagógico onde os moradores aprendiam técnicas antigas de construção sustentável. Jovens, adultos, idosos e até forasteiros participaram. A lama virou argamassa de memórias. As estacas de eucalipto viraram colunas de esperança. Durante a obra, novas conexões surgiram. Um casal de professores aposentados ofereceu oficinas de leitura. Uma artista plástica da cidade começou a pintar painéis com cenas da história do sítio. E um grupo de jovens da escola decidiu montar um jornalzinho comunitário, com reportagens feitas pelos próprios alunos. Caramelo virou o mascote do projeto. Era comum vê-lo cercado de crianças, com um chapéu de palha improvisado e um lenço vermelho no pescoço. Mas, em meio a tudo isso, Arlindo começou a demonstrar cansaço. As caminhadas até a horta tornaram-se difíceis. A tosse insistente voltou. Preocupado, João o levou ao médico na cidade. O diagnóstico foi direto, a recuperação havia avançado, mas exigia repouso absoluto. Nada de esforço físico, nem noites mal dormidas. Arlindo protestou, mas acabou cedendo. "Já plantei o que precisava", disse, ao voltar para casa Caramelo. "Agora deixo que os outros colham." Nos dias seguintes, passou a ensinar mais e fazer menos. E, no processo, tornou-se ainda mais querido. Contava histórias antigas às crianças. Ensinava receitas esquecidas. Compartilhava provérbios que só se aprendem com o tempo. "Quem ouve a terra, nunca se perde", dizia sempre. No fim de tarde de uma sexta-feira, a construção do novo galpão ficou pronta. Uma parede recebeu um grande painel coletivo com imagens feitas por todos os moradores. No centro, uma pintura de caramelo com uma semente na boca e um rastro de pegadas levando a uma árvore frondosa. Houve choro, canto, risos. João e Arlindo ficaram sentados lado a lado, observando tudo em silêncio. Tiaguinho se aproximou, com um novo desenho nas mãos. "É o novo nome do galpão", disse, entregando. No papel, lia-se em letras grandes e coloridas: "O Galpão Caramelo, de onde nasce o que é nosso." O João segurou o papel com as 2 mãos e olhou para o cão. "É. Tudo isso nasceu de você",
viu? Caramelo apenas abanou o rabo, com a tranquilidade de quem sabe que ainda tem muito a fazer. As primeiras nuvens carregadas surgiram no horizonte logo após a inauguração do Galpão Caramelo. Era início de outono, e embora as chuvas fossem esperadas, ninguém previa o que estava por vir. A manhã começou abafada, com o céu pesando sobre Santa Esperança como um cobertor quente e denso. João, ao abrir a porta da varanda, sentiu o vento úmido e pesado. Vai cair água hoje, Arlindo. O irmão, enrolado na manta, apenas assentiu com um olhar lento. Caramelo se levantou antes de todos, farejando o ar. Seu faro, mais apurado do que qualquer previsão, detectava o que nem o rádio da cidade antecipava. Ele caminhou pela varanda, depois até o pasto, observando o céu, atento, como quem esperava mais que uma simples mudança de tempo. Ao meio-dia, a primeira pancada de chuva chegou. Forte, repentina, acompanhada de vento. Os galhos das árvores dançavam como se lutassem para não quebrar. As telhas do galpão recém-construído rangeram. Caramelo correu até lá, farejando as fundações, checando a firmeza como um verdadeiro fiscal da obra. Tiaguinho, preso na escola da cidade por causa da tempestade, olhava pela janela com apreensão. Espero que o sítio esteja bem e que o Caramelo esteja cuidando de tudo. As horas passaram, e a chuva não deu trégua. O que parecia apenas uma trovoada de outono virou temporal. À noite, o riacho da nascente transbordou. A pequena ponte de madeira que dava acesso à estrada cedeu com o volume da água. Na casa Caramelo, João reunia velas e mantas. A energia elétrica caiu por volta das 9 da noite. Isso não é comum. Nem no tempo de papai choveu assim, disse ele, olhando a água escorrendo pelas frestas da janela. Arlindo, sentindo o clima pesar, chamou o irmão com a voz rouca, João, e o galpão, e já mandei o Zeca ir lá ver. Mas com essa chuva, e ninguém sai de casa. Caramelo, no entanto, já havia saído. Sem hesitar, correu sob a tempestade, cruzando o terreno alagado em direção ao galpão. Seu instinto dizia que algo precisava de atenção ali. E ele estava certo. Ao chegar, viu a parede lateral, ainda recente, cedendo com o excesso de água acumulada no barranco atrás. Uma rachadura serpenteava do chão até o telhado. O cão correu em volta, farejando o ponto mais crítico. Depois, saiu em disparada até a casa de Zeca. Zeca o reconheceu imediatamente, mesmo com a chuva. Que foi, Caramelo? O cão latiu forte, puxando a barra da calça do homem, e correu novamente, parando na trilha de barro. Zeca, experiente, entendeu. Pegou sua capa, a lanterna, e seguiu. Ao verem os dois passando pela estrada, Dona Neide e mais 2 jovens do vilarejo decidiram ajudar. Em minutos, estavam todos no galpão. Com esforço, colocaram estacas de reforço improvisadas e fizeram um desvio com enxadas para aliviar a pressão do barranco. Foi uma ação rápida, tensa, mas eficaz. Quando João chegou, guiado por outro morador que viera avisar, encontrou o galpão salvo, e Caramelo, encharcado, com as patas sujas de lama, sentado em frente à porta como um guardião. De novo, né? Disse João, com os olhos marejados. Nos dias seguintes, a chuva deu uma trégua, e os trabalhos de reparo foram intensos. Mas dessa vez, havia mais gente disposta a ajudar. O que era só o sítio de 2 velhos irmãos e um cachorro, agora era símbolo de força comunitária. Jovens, idosos, professores e até funcionários da prefeitura compareceram. E mais uma vez, Caramelo estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Acompanhava cada etapa das obras, latia quando algo parecia fora do lugar, ajudava a acalmar os ânimos quando as opiniões divergiam. Foi nesse clima de reconstrução que chegaram novas notícias. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual havia ouvido falar da Casa Caramelo e da resistência ecológica contra o loteamento irregular. Queriam propor um projeto de extensão para transformar o sítio em espaço permanente de educação ambiental e patrimônio cultural. João e Arlindo ouviram a proposta com interesse, mas também com receio. E se esse povo vier com muita ideia e pouca prática? Perguntou Arlindo.
E se a gente virar só atração para turista, igual aquele outro sítio lá de Córrego Limpo? Mas a equipe veio preparada. A coordenadora do projeto, uma mulher simples chamada Helena, trouxe mapas, estudos do solo, planos de preservação da nascente, o mais importante, ouviu. A gente só entra se vocês quiserem. A proposta é manter o que existe. Ampliar sem destruir. E Caramelo, claro, continua sendo o símbolo de tudo. Foi o menino Tiaguinho quem convenceu de vez. Se a gente deixar, mais gente aprende a ouvir a terra. Igual vocês me ensinaram. Enquanto o projeto avançava, Caramelo passou a ficar mais calmo. Passava horas deitado sob a figueira próxima à horta, olhando o vento balançar as folhas. Não era cansaço, era contemplação. Como se compreendesse que o terreno que ele salvara, o velho que ele cuidou, e o povo que ele uniu agora sabiam caminhar com as próprias pernas. Mas um último desafio surgiria. Durante a fase de formalização do projeto, exigiram que a propriedade estivesse totalmente regularizada. E ao vasculhar os documentos antigos, descobriram que parte do terreno ainda estava no nome do pai de João e Arlindo, falecido há décadas. Sem a escritura finalizada, o projeto não poderia seguir. Eu jurei que tinha feito isso, e murmurou João, ao encontrar os papéis incompletos. Aquela briga nossa atrasou tudo. Cada um achava que o outro ia resolver, e a gente não resolveu foi nada. Precisavam correr contra o tempo. Para regularizar, teriam que ir à cidade vizinha, provar vínculo, fazer as certidões, pagar taxas. Era burocracia demais para dois senhores já cansados. Mas a comunidade não deixou que fizessem sozinhos. Dona Neide assumiu a papelada. Iraci cuidou das certidões. Tiaguinho fez uma vaquinha online com a ajuda da escola para cobrir os custos. Tudo isso aconteceu sem que Caramelo saísse do seu posto e deitado na varanda, cabeça erguida. Observando tudo. E quando a certidão chegou, assinada, carimbada e registrada, foi Caramelo quem a recebeu. A comunidade fez questão de prendê-la com um laço em seu pescoço, em um gesto simbólico. É dele. Ele começou tudo, disse Helena. A Casa Caramelo, agora regularizada e reconhecida como patrimônio natural e afetivo do município, seguiria como exemplo de luta, resiliência e amor à terra. E Caramelo? Continuava como sempre, silencioso, leal, atento. Porque para ele, não era sobre ser herói. Era sobre estar lá. O tempo passou, e com ele, as sementes lançadas pela coragem de um cachorro caramelo floresceram de vez. A Casa Caramelo, agora reconhecida como espaço de memória viva e exemplo de sustentabilidade comunitária, respirava a vida. O novo galpão, batizado com tanto carinho, era usado semanalmente para oficinas, rodas de conversa, encontros entre gerações e até cerimônias da comunidade. Por ali passavam histórias, saberes e, acima de tudo, gratidão. Caramelo havia se tornado mais do que um símbolo, era um elo silencioso, como um fio invisível que une cada gesto do passado a cada promessa do futuro. João caminhava mais devagar, mas com o peito aberto e o olhar renovado. Arlindo, mesmo com limitações físicas, voltará a sorrir com frequência e já conseguia cuidar de pequenas tarefas do dia a dia. Tiaguinho, por sua vez, se tornará um pequeno líder entre os jovens do vilarejo, idealista, curioso, sensível. Mas quando tudo parecia caminhar rumo à estabilidade, a vida, como sempre, voltou a testar os pilares daquela nova estrutura. Era uma tarde nublada, de brisa úmida e ar parado, quando chegaram ao sítio dois visitantes inesperados. Um homem e uma mulher, vestidos com trajes simples, carregando uma pasta de documentos. Foram recebidos com cortesia por Iraci, que os encaminhou até João, que tomava café sob a varanda com Arlindo e Caramelo ao lado. Boa tarde, senhores. Viemos conversar sobre o terreno ao norte da nascente. Aquela parte que faz divisa com a antiga área de pasto. João franziu a testa. Aquilo ali tá em desuso há décadas. Nem cerca tem mais. Por quê? O homem puxou os papéis. Parte dessa terra, ao que parece, nunca foi oficialmente incorporada à escritura principal. Achamos registros antigos indicando que era do bisavô dos senhores.
E agora, e está sendo reivindicada por um herdeiro distante. Silêncio. Arlindo segurou firme a xícara. Que herdeiro? Um bisneto do irmão mais novo do pai dos senhores. Ele alega ter direito à área, e pretende vendê-la para uma empresa agrícola interessada na plantação de eucalipto. A notícia caiu como pedra na água calma. João levantou-se lentamente. Isso aí é terra de nascença. Terra que guarda raiz e nome. Não é só espaço. É memória. Entendemos, claro. Mas sem os documentos antigos atualizados, a lei pode favorecer o requerente. A visita dos técnicos gerou burburinho. Nos dias seguintes, o assunto virou tema de discussões no vilarejo. Alguns temiam que aquilo fosse o começo de uma nova ofensiva contra a comunidade. Outros acreditavam que era só um erro que seria corrigido. Mas João e Arlindo sabiam que o que estava em jogo era mais profundo que um pedaço de terra. Era o equilíbrio de tudo o que haviam reconstruído. Caramelo, como sempre, sentiu antes de todos. Começou a andar inquieto à noite. Parava na trilha do pasto antigo, farejava o vento, olhava a linha do horizonte como se esperasse algo, ou alguém. Enquanto a tensão crescia, Helena, a coordenadora do projeto da universidade, propôs uma solução temporária e podemos fazer um mapeamento histórico das atividades da Terra. Se provamos que houve uso contínuo, mesmo sem escritura, temos chance de garantir o direito de posse. Foi iniciado um mutirão de memória. Os moradores mais velhos deram depoimentos. Tiaguinho digitalizou fotos antigas. Um jovem cineasta da cidade começou a filmar entrevistas para um documentário. E Caramelo? Lá estava, presente em quase todas as imagens, sempre no fundo das cenas, observando, atento, firme. A força da memória se impunha como um contra-ataque silencioso ao esquecimento. Mas a insegurança afetava Arlindo. Sentia-se inquieto, como se estivesse preso novamente, desta vez, não por paredes, mas por medos. E se a gente perder tudo outra vez, João? A gente não perdeu nem quando estava sozinho. Agora tem o povo. Tem Caramelo. Tem essa molecada. Você viu o que plantou. Eu vi. Eles viram. Isso não se tira com papel. Arlindo fechou os olhos. Deixou que o vento entrasse pelo nariz devagar. Caramelo deitou-se a seus pés, como quem diz, estou aqui. Uma nova reviravolta aconteceu quando Dona Neide apareceu com um caderno antigo, encontrado no fundo de uma caixa em sua despensa. Era o diário da mãe de João e Arlindo. Nele, registros de plantações, de vendas de leite, de batismos e até de partilhas de terra feitas verbalmente entre os irmãos. Isso pode ser a prova que falta, disse Helena, emocionada. É um testemunho documental, mesmo sem valor cartorial. As páginas, cheias de letra miúda e firme, revelavam a presença da família na terra há gerações. Havia até uma menção à plantação de abacate exatamente no lote hoje ameaçado. Com esse novo elemento, a equipe jurídica viu uma brecha e iniciou o processo de contestação. A comunidade se organizou para fazer vigília simbólica na área. Eram manhãs de cantos, orações e rodas de conversa ao redor das árvores. E lá estava Caramelo, sempre no centro, como um farol de resistência silenciosa. Em meio a esse novo enfrentamento, surgiu uma proposta inesperada. O tal herdeiro distante apareceu pessoalmente. Um homem jovem, com sotaque da capital e olhar desconfiado. Vim ver de perto o que estou tentando reaver, disse, seco. Foi recebido com cordialidade, mas sem entusiasmo. João o levou para caminhar pelo terreno. Mostrou a nascente, as pedras onde seu pai descansava, a árvore onde Caramelo costumava deitar à tarde. A terra fala, moço. Você só precisa ouvir. O homem ficou calado. Na volta, passou pelo galpão, viu as crianças pintando, ouviu Arlindo contando histórias de quando era menino e se emocionou. À noite, antes de partir, pediu um café. E fez uma pausa longa antes de falar. Eu não sabia que aqui era assim. Achei que era só terra parada. Mas é uma terra que pulsa. Sim, respondeu João.
A terra só parece parada para quem não escuta. Dias depois, o herdeiro desistiu oficialmente do processo. Deixou um bilhete manuscrito: prefiro ser parte de uma história que floresce do que dono de uma terra que não entendo. Com a ameaça desfeita, a Casa Caramelo respirou em paz novamente. O outono terminou com uma grande festa no galpão. Havia música caipira, dança de roda, e pratos cheios de receitas antigas. João fez um breve discurso. Arlindo, ao seu lado, segurava a medalha enferrujada que agora vivia pendurada na parede. Quando a gente perdeu tudo, achamos que era o fim. Mas aí veio esse cachorro, com olhar de mundo e coração de gente. Ele viu o que a gente não viu. Ele nos salvou, e com paciência, com presença. Não latiu alto. Só ficou ali. E isso bastou. Tiaguinho entregou ao grupo uma nova versão de seu mural, agora com mais personagens, mais cores, e ao fundo, caramelos como uma árvore de raízes profundas e copa larga. E naquele instante, com todos reunidos, o cão levantou-se, caminhou calmamente até o centro da roda, sentou-se e olhou para o céu. O sol descia atrás das montanhas, dourando tudo em volta. E naquele silêncio de fim de tarde, todos sabiam que algo muito maior havia sido plantado ali. O inverno se aproximava de Santa Esperança, trazendo consigo o frio úmido que fazia o orvalho descer pesado sobre as folhas. A paisagem do sítio mudou, os campos antes dourados começaram a tingir-se de tons acinzentados, enquanto as árvores perderam parte da folhagem, deixando a luz do sol atravessar com mais facilidade. Caramelo sentia a mudança no ar, mas seu foco estava sempre na casa, naquele espaço que agora pulsava vida e história. Nos meses anteriores, o sítio havia se tornado um verdadeiro ponto de encontro para pessoas que, por um motivo ou outro, buscavam reencontrar sua ligação com a terra, suas memórias e, sobretudo, sua humanidade. A comunidade, fortalecida, criava novos laços. Era como se uma corrente invisível os unisse a todos, um tecido feito de histórias compartilhadas, cuidados e pequenas vitórias. João, apesar dos seus anos e do peso dos desafios vividos, estava mais sereno. Cada passo que dava no sítio carregava a certeza de que tudo o que tinha resistido à tempestade estava ali para ficar. Seu olhar, contudo, ainda trazia uma sombra de melancolia, uma saudade silenciosa de tempos que pareciam nunca voltar. Arlindo, por sua vez, vinha recuperando uma vitalidade que surpreendia a todos. Seu sorriso aparecia com mais frequência, e os dias ganhavam um ritmo menos dolorido. O carinho e a companhia de Caramelo tinham sido decisivos nesse processo, e o vínculo entre eles crescia a cada dia. Em meio a essa rotina que oscilava entre o trabalho no sítio e as reuniões da comunidade, uma notícia inesperada abalou a tranquilidade conquistada. Uma antiga amiga da família, que havia partido há muitos anos, estava de volta à cidade. Ela trazia consigo não apenas lembranças, mas um pedaço esquecido do passado, um álbum antigo com fotos, cartas e documentos que poderiam mudar o rumo da história da Casa Caramelo. João recebeu a visita dela com surpresa e cautela. Durante o encontro, as memórias vieram à tona, algumas doces, outras dolorosas. Entre as páginas daquele álbum, estavam registros de uma época em que a família era unida e cheia de planos, antes dos desencontros e das dificuldades que os afastaram. O reencontro trouxe à tona um sentimento ambíguo para João. Era uma mistura de alegria por rever alguém do passado e de inquietação, pois certas verdades escondidas ameaçavam emergir. Caramelo, que acompanhava tudo com atenção, parecia sentir a tensão no ar. Seu olhar seguia os gestos, as expressões, buscando entender o que estava acontecendo. A chegada da amiga também despertou o interesse dos jovens da comunidade, que começaram a explorar o sítio com um olhar renovado, atentos aos detalhes históricos e culturais que até então passavam despercebidos. Foram organizados mutirões para catalogar as plantas nativas, registrar as histórias orais dos moradores mais antigos e documentar as transformações do local ao longo dos anos. Cada nova descoberta era celebrada, e Caramelo, com seu jeito tranquilo, era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. No entanto, a harmonia começou a ser abalada quando um desentendimento surgiu entre os moradores sobre o uso do terreno. Alguns defendiam a expansão do espaço para atividades recreativas, enquanto outros queriam preservar cada centímetro para estudos ambientais.
João tentou mediar a discussão, buscando um equilíbrio que respeitasse os desejos de todos. Arlindo, embora menos participativo nas reuniões, expressava sua opinião com sabedoria, reforçando a importância do respeito às raízes e à história. Caramelo, em suas rondas diárias, parecia captar a inquietação da comunidade. Numa manhã fria, ele levou Tiaguinho até um ponto do sítio onde uma antiga árvore estava marcada para ser cortada, símbolo do conflito. Tiaguinho, ao observar a árvore, sentiu uma conexão profunda. Foi ali que decidiu criar um projeto artístico com as crianças da escola, transformando a árvore em um monumento vivo, com pinturas, mensagens e objetos que representavam a identidade do lugar. Enquanto isso, João começou a enfrentar um dilema pessoal. A amizade reatada com a antiga amiga trouxe à tona um segredo que mudaria sua relação com Arlindo e com a própria história da família. Ele descobriu que parte das terras do sítio, que sempre achou pertencer inteiramente à família, poderia estar em disputa. Um documento antigo, escondido entre as cartas, sugeria que uma parcela da propriedade havia sido cedida sem registro formal, o que poderia abrir caminho para uma reivindicação legal. Esse conflito interno de João era doloroso. Ele lutava contra a vontade de proteger o que construíram com tanto esforço e a necessidade de encarar a verdade, por mais desconfortável que fosse. Caramelo, percebendo a tristeza do seu companheiro, aproximava-se sempre que João se sentia sozinho, oferecendo seu apoio silencioso, seu calor e presença incondicional. Paralelamente, Arlindo passou a se envolver em uma subtrama importante, o resgate das tradições locais. Ele organizou encontros semanais para ensinar aos mais jovens as receitas, cantigas e histórias do interior mineiro, preservando o legado cultural que corria risco de se perder. Essas reuniões tornaram-se momentos de alegria e aprendizado, fortalecendo os laços comunitários e despertando um orgulho renovado pela identidade do lugar. Caramelo participou ativamente desses encontros, recebendo carinho, petiscos e atenção de todos, especialmente das crianças. O ápice do conflito chegou quando um representante da prefeitura visitou o sítio para avaliar a possibilidade de ampliar a área de proteção ambiental, o que poderia restringir ainda mais o uso das terras. As negociações foram tensas. João sentiu o peso da responsabilidade em suas mãos, equilibrando as demandas da administração pública e os desejos da comunidade. A pressão aumentava, e o cansaço se fazia sentir, mas o apoio dos amigos e de Caramelo dava força para seguir em frente. Nos momentos mais difíceis, a relação entre João e Arlindo revelou sua profundidade. Em uma noite fria, diante da lareira, eles conversaram longamente sobre o passado, o presente e os sonhos para o futuro. João confessou suas dúvidas e medos, e Arlindo, com a calma de quem já viveu muito, aconselhou: "O que a gente constrói com amor nunca se perde, irmão. Pode mudar de forma, pode passar por tempestades, mas está dentro da gente." Caramelo, deitado ao lado, parecia entender cada palavra. O inverno trouxe desafios, mas também momentos de esperança e renovação. A Casa Caramelo consolidou-se como um farol para todos aqueles que buscavam um lugar para pertencer, para aprender e para cuidar. O trabalho árduo, os sacrifícios e as vitórias compartilhadas criaram uma rede de proteção e afeto que transformou para sempre aquele pedacinho de Minas Gerais. E Caramelo continuava sendo o coração silencioso, a presença constante que unia passado e futuro, terra e gente, sonho e realidade. A primavera chegou finalmente a Santa Esperança, tingindo o sítio com cores vivas, aromas doces e uma sensação de renascimento. Era como se a própria terra respirasse aliviada depois dos desafios enfrentados nos meses anteriores. O sol amanhecia com força, aquecendo as folhas novas que despontavam das árvores, e o canto dos pássaros era uma trilha sonora constante, acolhedora. Na Casa Caramelo, o movimento era intenso e cheio de energia. As crianças corriam pelos campos, suas risadas misturando-se ao latido alegre do protagonista daquela história, o cachorro Caramelo, que caminhava com a tranquilidade dos sábios, mas com o brilho de um eterno aprendiz nos olhos. João estava mais leve, seu semblante refletia a paz de quem, finalmente, conseguiu transformar o sofrimento em aprendizado e o medo em esperança. Arlindo, recuperado em espírito e corpo, havia retomado suas caminhadas pelas trilhas do sítio, sempre acompanhado de Caramelo, seu amigo fiel e guardião silencioso.
Naquela manhã especial, um evento foi organizado para celebrar tudo o que fora conquistado. O galpão, decorado com fitas coloridas, flores do campo e painéis repletos de fotos e lembranças, se encheu de vozes amigas e corações abertos. A comunidade, os visitantes da cidade, os jovens que participavam do projeto cultural e ambiental, todos ali estavam para reafirmar o compromisso com a terra, com a memória e com o futuro. Tiaguinho apresentou um documentário que contou a trajetória da Casa Caramelo, desde os dias sombrios até as conquistas e os novos sonhos. As imagens emocionaram a todos, especialmente quando mostravam Caramelo circulando pelo sítio, sempre presente, sempre vigilante. João fez um discurso simples, porém profundo: esta história não é só minha, nem só do Arlindo, nem só do Caramelo. É de todos nós. É da terra que nos sustenta e da memória que nos guia. Aqui aprendemos que não importa quão difícil seja a estrada, o amor e a união sempre encontram um jeito de florescer. A plateia aplaudiu, emocionada. Lágrimas escorriam discretas nos olhos de muitos, mas havia também sorrisos radiantes, cheios de gratidão. Depois do evento, enquanto o sol começava a se pôr, João e Arlindo caminharam lentamente até o ponto onde Caramelo costumava deitar-se para observar o horizonte. Ali, sob uma antiga figueira, eles sentaram-se, sentindo o ar fresco da noite que chegava. Caramelo deitou-se aos pés de João, levantou o focinho e os olhos, como se quisesse compartilhar algo mais profundo do que palavras. Sabe, Caramelo, disse João, você foi muito mais que um cachorro para nós. Você foi esperança, coragem e força quando tudo parecia perdido. Arlindo sorriu, apertando a mão do irmão. A gente aprendeu a confiar de novo. A gente aprendeu que a vida, por mais dura que seja, tem sempre espaço para um novo começo. Naquele instante, o silêncio da noite foi preenchido por um som inesperado, ruído suave de passos e vozes que se aproximavam. Era a comunidade, que veio ao encontro deles para celebrar o que construíram juntos. Cada um trouxe uma pequena lembrança, um ramo de flores, uma pedra pintada, uma fotografia antiga, uma palavra de carinho. Um a um, eles se uniram ao redor da figueira, formando um círculo de mãos dadas e corações abertos. Ali, no coração do sítio, com Caramelo no centro, o grupo compartilhou histórias, sonhos e promessas. As palavras fluíram como um rio, renovando o pacto silencioso que unia todos: proteger a terra, cuidar das memórias, manter viva a chama da esperança. Nas semanas que se seguiram, novas sementes foram plantadas, não só no solo fértil do sítio, mas também na vida de cada pessoa que passou por ali. Tiaguinho iniciou um projeto de educação ambiental nas escolas próximas, inspirando crianças a respeitar a natureza e valorizar suas raízes culturais. Iraci organizou grupos de apoio para idosos, criando redes de cuidado e acolhimento. Helena, a professora universitária, publicou um estudo sobre a importância da preservação comunitária, destacando a experiência da Casa Caramelo como modelo inspirador. E João e Arlindo continuaram cuidando do sítio, sempre com Caramelo ao lado, seu fiel guardião. O cachorro Caramelo, que um dia fora apenas um cão de rua, encontraram um lar definitivo, não apenas em uma casa, mas em corações que aprenderam a amar, respeitar e confiar. Ele mostrava, dia após dia, que a força da gentileza, a persistência no cuidado e a coragem para enfrentar o desconhecido podem transformar qualquer destino. No último pôr do sol daquele ciclo, João sentou-se na varanda da Casa Caramelo, observando o céu tingido de laranja e rosa. Caramelo repousava aos seus pés, cansado, mas feliz. Nós vencemos, Caramelo. Não foi fácil, mas chegamos aqui. O cão levantou a cabeça, encarou o amigo com um olhar que parecia dizer: ainda tem muito por vir. Estamos apenas começando. E naquela certeza silenciosa, que atravessava o tempo e as gerações, os dois compartilharam um momento de paz, sabendo que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Porque, afinal, a verdadeira vitória está no amor que permanece e na esperança que nunca morre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o sítio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.